Esta é Yeon-woo, a protagonista de nossa história emocionante, e ela vai cometer suicídio para se vingar de seu marido. Este é Yoo, o marido de Yona, que a mantém à força ao seu lado e não a deixa ir embora. Notando uma longa espada nas mãos de sua esposa, Ojo pede para ela largar aquela coisa perigosa, mas Yeon-woo recusa o pedido, continuando a segurar a espada e dizendo que precisa fazer algo. Yoo não percebe a gravidade da situação, então pergunta à esposa se ela vai matá-lo. Yona responde que seria melhor que ele a matasse do que a torturasse por tanto tempo. A protagonista lembra o marido de que ele matou todos os seus parentes e, novamente, diz que seria melhor que ele a matasse também. Em resposta, Ojo pede a Yeon-woo para não dizer essas palavras e pergunta como ele poderia matar a pessoa que ama. Yona fica furiosa, não acreditando na sinceridade do marido, e o chama de doente. Gritando, a jovem pergunta como ele pode amá-la depois de tudo o que fez. Ela lembra novamente que ele matou sua família e amigos, colocando suas cabeças nos portões da fortaleza. Yeon-woo também lembra o marido que ele matou um homem apenas porque olhou nos olhos dela e que Yoo chama isso de amor. Yoo responde que isso é amor para ele, dizendo que ela pertence a ele e é sua propriedade. Mas Yeon-woo grita histericamente que ela não é dele e nunca será. O homem beija o pulso dela e afirma que ela pertence a ele até o fim dos tempos. Em resposta, a protagonista puxa sua mão do aperto dele, rindo. Yeon-woo pergunta em voz baixa por que se envolveu com uma pessoa tão louca, tanto nesta vida quanto na anterior, e então coloca a espada na garganta. Yoo fica tenso e pede à esposa que lhe entregue a espada, mas ela não o ouve. A jovem repete que nunca será dele e que partirá desta vida por vontade própria, não por causa dele. Yeon-woo se fere na frente de Yoo e de outros, cortando seu pescoço com a espada. Enquanto morre lentamente, pensa que isso era exatamente o que seu marido merecia. Yoo corre até sua esposa ferida e cai de joelhos diante dela, gritando para alguém chamar um médico. A última coisa que Yeon-woo pensa é que realizou a vingança perfeita e que quer aproveitar essa morte. Enquanto viaja para o submundo, ela pergunta a Deus por que ele a força a viver uma vida terrível após a outra e diz que quer morrer assim. Mas quando Yeon-woo se encontra no submundo novamente, percebe algo: ela acordou no mesmo mundo que seu marido, Yoo. Ela estava prestes a fugir, mas de repente sente que não tem forças nas pernas. Logo, o som inesperado de cascos é ouvido, fazendo-a se virar em direção ao som. Yeon-woo vê um homem misterioso a cavalo que imediatamente a reconhece como uma pessoa da superfície da terra. Ele olha para a jovem, tentando perguntar algo, enquanto ela continua sentada no chão, olhando para ele. A protagonista percebe imediatamente que tudo não é como antes e que Ojo apareceu nesse lugar antes dela. De repente, Yeon-woo ouve vozes estranhas atrás dela. Quando se vira, vê seus pais e sua irmã. Sua família sofreu um acidente de carro, mas todos escaparam com ferimentos leves. Ao olhar para sua família, Yeon-woo percebe que eles ainda estão vivos neste mundo. O homem a cavalo supõe que eles sofreram um acidente e pergunta à família se estão feridos. O pai de Yona responde que está tudo bem, e sua irmã fica surpresa com a aparência do homem. Eles não entendem por que ele está vestido daquele jeito e perguntam se alguma filmagem de drama está acontecendo por perto. O pai de Yona pede ao homem misterioso seu telefone, pensando que o seu está quebrado no acidente. O homem responde que não sabe do que ele está falando, mas que pode ajudá-los. Ele pede a seu servo que apresente essas pessoas ao Sr. Chung. Ao ouvir o nome familiar de outra pessoa, Yeon-woo fica tensa. Ela sabe que o Sr. Changan governa o submundo e que ele é o pai de Ojo. Yeon-woo também entende que, se forem até ele agora, ela encontrará seu marido novamente. Como não quer cruzar com Ojo, ela pensa que precisa deixar este lugar o mais rápido possível, mas não sabe para onde ir. Sua irmã se aproxima e pede para ela se levantar do chão, dizendo que receberão ajuda. Mas, de repente, algo estranho acontece, fazendo a irmã de Yona olhar para ela chocada. A cor do cabelo de Yona mudou de preto para branco. O homem que chegou a cavalo acha isso incrível e diz que é a primeira vez que vê um cabelo tão brilhante. Virando-se para a protagonista, ele diz que ela deveria ir com ele. Yeon-woo olha com medo e confusão, sem entender por que deveria ouvi-lo. De repente, seu pai pergunta ao homem por que ele só vai levar sua filha mais velha, mas o homem diz para ele não se preocupar e que, após conhecer o Sr. Shenan, todos ficarão surpresos novamente. O pai de Yona fica irritado e pergunta em voz alta por que deveria acreditar nele. Yeon-woo, por sua vez, entende que, se não fizer nada, definitivamente encontrará Ojo. Momentos de sua vida com Ojo, nos quais ela sofreu, vêm imediatamente à mente.
Ela lembra como Ojo a fez se sentir culpada por tudo. De repente, Yeon-woo ouve alguém perguntando se ela realmente se arrepende. Ela percebe seu próprio cadáver, entendendo que é ela mesma quem morreu na vida passada. Yeon-woo passa por seu corpo e diz que sabia que Ojo os mataria. Ela pergunta se eles morrerão por causa dele desta vez também. Durante todo esse tempo, enquanto Yeon-woo estava perdida em seus pensamentos, o homem misterioso e sua família a observavam silenciosamente. No final, Yeon-woo toma sua decisão e concorda em ir com o homem. Em resposta, o homem olha para ela pensativamente, claramente não esperando uma resposta positiva. A irmã mais nova de Yona pergunta se ela tem certeza de sua decisão, e o pai dela diz que sim. Perigosa, mas Yeon-woo percebe que, para evitar encontrar Ojo agora, ela não tem outra escolha. Ouvindo alguém dizer que Yeon-woo deveria decidir por si mesma o que fazer, todos se viram. A mãe de Yona se aproxima deles, perguntando quando Yona já os ouviu. Ela diz que Yeon-woo nem mesmo entende o quanto eles se preocupam com ela e que ela sempre faz o que quer. Yona tenta convencer sua mãe de que isso não é verdade e que não é o caso, mas sua mãe pede que ela não invente desculpas e diz que não irá se intrometer em sua alma e que ela deve fazer o que achar melhor. O pai de Yona pergunta à mãe, confuso, se ela realmente deixaria Yeon-woo assim. Yona mentalmente pede desculpas à sua mãe porque não pode explicar nada a ela, mas promete que desta vez protegerá sua família. A família de Yona vai embora com o servo do homem, e ele finalmente se aproxima dela, agachando-se na frente de Yeon-woo. O homem diz o quanto ela é uma mulher estranha. Ele comenta que permanecer com ele naquela situação claramente não foi uma decisão fácil. Yeon-woo apenas o olha em silêncio e estende a mão para que ele a ajude a se levantar. O homem pergunta se ela gostaria de conversar com ele sobre algo em particular. Ela responde que o mesmo se aplica a ela e, em seguida, pergunta se ele vai segurar sua mão. O homem pega a mão dela, dizendo que é uma honra segurar a mão de uma mulher como ela no mundo subterrâneo sem luz. Depois de beijar o pulso de Yona, a protagonista olha para ele timidamente e pergunta o que ele quis dizer com aquilo. Mais uma vez, Yona se perde em pensamentos, lembrando que caiu no submundo após o acidente e que, após cada morte, retorna a este momento. Ela percebe que esta é sua terceira vida na masmorra e que deve usar tudo o que aprendeu em suas vidas passadas dolorosas. Yeon-woo, de repente, agarra a mão do homem, surpreendendo-o, olhando para ele, ela pensa mentalmente que, graças a esse homem, poderá se libertar de Ojo. Yeon-woo coloca a mão no coração e pede ao homem misterioso para torná-la sua. Ele pergunta se ela entende o que isso significa. Yeon-woo responde que sim, ela entende, e em seus pensamentos percebe que, uma vez que chegou aqui, não pode mais retornar ao mundo antigo. Ela também entende que encontrar Ojo é inevitável de qualquer forma. A protagonista diz a este homem que será sua mulher. Colocando a mão sobre os cabelos dela, o homem diz que sua confissão parece de alguma forma triste. Ele pergunta a Yona quem, neste mundo, ofereceria a um homem se tornar sua mulher com uma expressão tão abatida. O homem diz que também está curioso sobre ela, mas que não aceita mulheres desconhecidas. Em resposta, Yeon-woo grita e diz que ele a aceitará. Ela lhe diz que, geralmente, quando as pessoas estão perdidas, perguntam se estão feridas e tentam enviá-las para casa. Ela acrescenta que eles imediatamente quiseram entregar seus parentes a um homem chamado Shangan, presumindo que isso fosse a lei deste lugar. Olhando para o homem, Yeon-woo diz que ele quebrou essa lei porque a convidou para ir com ele. O homem responde que o pedido dela não parece simples e, em seguida, pede desculpas por suas ações subsequentes. Ele pega Yona nos braços e a coloca em seu cavalo. Ele oferece a Yona um acordo, mencionando que não traz estranhos para sua casa e que também não é ingênuo a ponto de acreditar que Yeon-woo realmente quer se tornar sua mulher. Assim, ele pede que ela diga o que quer. Yeon-woo pede que ele a proteja, não importa o que aconteça. O homem aceita o pedido dela sem pensar muito e concorda. Ele sobe em seu cavalo e eles finalmente partem. De repente, o homem se lembra de que nem sequer se apresentaram. Ele diz que seu nome é Kavita. A garota também lhe diz seu nome, Yeon-woo, pensando que é a primeira vez em muito tempo que anda ao ar livre. Kavita repete seu nome em voz alta e diz que é um nome bonito. Logo, eles chegam ao portão traseiro da fortaleza. Kavita diz que o cabelo de Yeon-woo é muito chamativo, então seria melhor entrarem pela porta dos fundos. De repente, o homem percebe Yeon-woo olhando para as flores e pergunta se é a primeira vez que as vê. Ele explica que são flores que florescem apenas no subsolo. Enquanto Kavita conta como essas flores crescem na escuridão, Yeon-woo novamente mergulha em suas memórias.
Ela lembra de seu ex-marido, Ojo, que uma vez lhe deu essas flores. Quando o portão se abre e Kavita e Yeon-woo entram, a protagonista percebe que realmente voltou a este lugar terrível. Eles são recebidos por uma garota que se apresenta como Sarin e diz que servirá a senhora. Yeon-woo imediatamente se lembra de Sarin de sua vida passada, como ela também era sua serva e sempre a ajudava. Yeon-woo pensa no quão bom seria encontrar Sarin nesta vida também. Sarin diz que levaram a família de Yona para um lugar confortável, mas Yona de repente lembra que Sarin é uma aliada de Ojo e não entende por que ela está ali. Kavita pede a Sarin para tingir o cabelo de Yona de qualquer cor que ela queira, desde que não brilhe tanto. Ele também pede à serva que dê um banho em Yeon-woo, troque suas roupas e a leve para o quarto dele. Olhando para Yona, Kavita diz que eles passarão esta noite juntos. Sarin mostra a Yeon-woo a área e diz que ela viverá ali, pedindo que se sinta em casa. Yeon-woo, dirigindo-se a Sarin, diz que não quer que ela